Nós estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje estaremos dando prosseguimento às nossas aulas sobre a consciência. Estamos falando da conquista da consciência. Será que somos autores ou espectadores da nossa vida? Somos conscientes de tudo que acontece conosco? Como nos diz um analista junguiano, James Hollis, ele nos diz que o eu que conheço não conhece o suficiente para saber que não conhece o suficiente. Eu sou consciente do meu inconsciente? Será que eu tenho total conhecimento do que acontece comigo? Nós vamos acompanhar o pensamento da mentora na obra O Homem Integral. Ela nos diz assim: declara Jung que a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. As relações que não são percebidas como tal são inconscientes. Todos nós possuímos consciência enquanto instância psíquica. Tudo que nos é perceptível, aceitável, ou seja, tudo aquilo que como personalidade, como ego, nós conseguimos perceber, se relacionar, se torna consciente. Mas como o próprio Freud já trazia dentro dos seus estudos, essa parte é muito pequena, é a ponta do iceberg, como ele disse. Como diz outros analistas, é um pequeno grão de areia no deserto, uma pequenina bola no meio do oceano. Nós percebemos e participamos muito pouco da nossa vida. O ego, essa instância menor, é o centro da consciência. Quando nós falamos ego, estamos falando da nossa personalidade, da nossa oportunidade dentro dessa encarnação. Então nós encarnamos, nós adquirimos um nome, nós possuímos uma família consanguínea, nós temos uma história de vida e tudo isso faz parte da personalidade, do ego. Mas nós não somos o ego, como dissemos. Nós somos algo muito maior. Somos o espírito imortal. E o inconsciente é muito profundo. E o inconsciente sempre vem se relacionando com o ego. O self é a instância maior, é o espírito. Ele vem impulsionando o ego para perceber. Muitas vezes temos algumas posturas, temos determinadas atitudes, comportamento, e a gente para e pensa, mas eu não estava pensando isso, por que eu fiz isso, por que eu agi assim? É porque nós não nos conhecemos. É como Simão Pedro, o apóstolo mais velho ali de idade do grupo, Jesus reunindo ali os discípulos, o Cristo fala para todos eles, conta o que vai acontecer, né, o sofrimento que vai acontecer. E Pedro é o primeiro a falar: não, Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida para salvar, para brigar por isso, né, no bom sentido. E Jesus, entendendo as necessidades de todos nós, como sempre entende, disse: Simão, antes que o galo antes e o dia amanheça, tu me negarás 3 vezes. E Simão Pedro ali afirma e não. Será que Simão estava mentindo? Logicamente que não, né? Ele estava sendo verdadeiro, mas ele não se conhecia. Então a história nós já conhecemos. Ele nega 3 vezes. Mas esse mesmo Jesus vem de novo em espírito para Simão Pedro e pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão disse, né, como todos nós ali, se nós estivéssemos na presença do Cristo, nós diríamos também: sim, Senhor, é claro, eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes se Simão amava ele.
e para tirar ela upa da consciência, para depurar, para trabalhar esses valores, para que Simão possa ganhar consciência. E quando Jesus diz Simão, filho de Jonas, ele está se referindo ao ego, à personalidade. E Simão, filho de... Nós sempre temos uma família e consanguínea, mas nós vamos amadurecendo e nós vamos ganhando a consciência do Espírito. Então Jesus disse isso para Simão. Simão, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos, pois quando tu eras mais moço, tu fazia e tu irias, ou seja, quando nós somos imaturos espiritualmente, quando o ego ainda está muito relacionado com a vida física, nós iremos atender os nossos interesses. Mas Jesus diz, mas quando fores mais velhos, tu serás conduzido a caminho e tu não irás trilhar. É assim conosco. Nós vamos andando por caminho e a princípio não iremos trilhar. E depois nós vamos percebendo e esses caminhos nos levam ao amadurecimento, ao processo da conquista da consciência espiritual. Nós vamos acompanhando o pensamento da mentora no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz, a conquista da consciência é desse modo, um parto muito dolorido do inconsciente e continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Olha o que a mentora nos traz aí. E o ego necessita e deve assimilar. E é um parto realmente, como Jesus já havia nos ensinado. Jesus, numa simbologia muito profunda, ele nos diz assim, e a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, sente angústias, mas quando dar à luz, já não se lembra das dores, nem das angústias, por ter gerado um filho ao mundo. E é assim o nosso processo de amadurecimento. Nós, nesse parto simbólico, porque a consciência do ego não é assimilar os atributos do Espírito e está no inconsciente profundo. Nós não queremos nos conhecer. Quando nós vamos interagindo com essas energias, nós travamos, não queremos nos conhecer, não queremos fazer a nossa autoanálise, nós fugimos desse encontro conosco mesmo em muitas encarnações. Mas é um parto, terá que realizar o parto. E há uma dor, mas uma dor no sentido do crescimento. Precisamos aprender a lidar com as frustrações, com as dores que a vida nos chama para passar por aquilo. E quando nós passamos por aquelas dores, nós vamos perceber que eram bênçãos, como nos diz a espiritualidade. Pois quando o filho vem à luz, a mãe, ela sente um prazer enorme, chora, se embriaga de amor ao ver o filho nascer. É assim o nosso processo de crescimento, de amadurecimento. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, precisamos passar pelas provas da vida para que possamos conquistar a consciência, e essa consciência plena, a consciência não do ego, no sentido restrito do homem ainda carnal, mas a consciência do Espírito, no sentido do homem espiritual. O homem já liberto das amarras do mundo físico, das paixões, das sensações mundanas. É esse caminho e é o caminho da conquista da consciência. Vamos trazer o pensamento de Carl Gustav Jung. Ele nos diz assim, a existência só é real quando é consciente para alguém. E a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam a alma para cima, vindos do inconsciente. Olha o que
o analista, o psiquiatra, o estudioso da mente humana nos traz ao Gustavo Jung. Ele nos traz essa informação dizendo que o inconsciente vai sempre estar pressionando o ego a desenvolver os atributos do self eterno, do espírito que somos. Então a existência só é real quando nós, enquanto instância psíquica do ego, começamos a participar, a interagir conosco mesmo. Muitas vezes nós queremos fazer reforma sem se conhecer. E aí não tem como fazer reforma desse jeito. Primeiro se conhece, conhece em profundidade, nós precisamos identificar quais são os valores e precisamos e necessitamos transformar e precisamos desenvolver, e aí o processo da reforma vai acontecendo. Vamos trazer o pensamento da mentora no livro O Ser Consciente. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas. Então, a mentora nos traz, a benfeitora Joana de Ângeles, e a consciência adquirida, a perfeita identificação com o conhecer, o conhecimento e o fazer, a prática. Então, quando nós dizemos que já temos consciência, não é a consciência adquirida. Porque muitas vezes nós conhecemos, nós sabemos, mas não estamos fazendo. Então não tem como adquirir consciência no sentido espiritual, no sentido de crescimento. Nós vamos adquirindo a consciência quando nós vamos conhecendo e nós vamos fazendo. Porque vai depurando, vai se ampliando, vai enobrecendo o ser. Ela nos diz também do saber e do amar. Muitas vezes nós vamos adquirindo a sabedoria, vamos interagindo com as leis espirituais, vamos conhecendo, vamos nos aprofundando, mas quando não utilizamos toda essa informação, esse conhecimento para o amar, ou seja, em servir, em ajudar, em colaborar com a humanidade, com a obra de Deus, nós também não adquirimos a consciência. Nós vamos adquirindo a consciência quando nós vamos superando, quando nós vamos sublimando aqueles sentimentos e aquelas situações que nós temos dificuldade em lidar. Por exemplo, nós encarnamos nesse mundo e muitos de nós, a gente fala assim, quando nós vamos conhecendo a doutrina, nós vamos falando assim, eu esqueço, das outras vidas, se eu lembrasse seria melhor. E aí os Espíritos vêm nos ensinando, e não, porque a memória factual, a memória dos fatos, ela não é importante em primeiro momento. O importante é nós mudarmos a memória dos valores, a memória das emoções, dos sentimentos. Vamos dar um exemplo mais concreto. No início do século XX, um médico suíço, ele estava fazendo um atendimento, estava estudando uma paciente e ela teve uma grave lesão, tinha uma amnésia. E a ciência chama de amnésia retrógrada e amnésia anterógrada, ou seja, ela tinha perdido a memória daquele ponto para trás da vida dela, ela não lembrava de nada, não recordava nada, e ela não conseguia armazenar
na memória de longo prazo, aquela memória que vai de minutos a uma vida inteira, informações. Então, estaria conversando com ela, se passasse alguns minutos, ela esquecia. E aí a pessoa, se saísse da sala, teria que voltar a se apresentar novamente a essa paciente. E o médico, ele fez uma experiência meio inusitada. Ele colocou um alfinete na mão e toda vez que essa paciente chegava no consultório, ele cumprimentava. E não foi diferente. Quando ela entrou, ele teve que se apresentar a ela não conhecia, toda vez ela esquecia. E quando ela segurou na mão desse médico, ela tomou um susto porque o alfinete, ali espetou a mão dela. E o médico pediu desculpa, foi indo, foi conversando. Depois ele saiu da sala e demorou alguns minutos. Quando ele voltou de novo para a sala, ela não conhecia ele. Mas quando ele foi cumprimentar ela não quis estender a mão para ele. Então, a partir daquele momento, a ciência começou a estudar uma nova forma de memória, e chama de memória procedimental, ou memória intrínseca, memória emocional. E quando nós encarnamos, nós trazemos essas memórias não se apagam. Por isso que nós encarnamos aonde deveríamos encarnar, na família que necessitamos. Vamos conviver com as pessoas e temos necessidade de conviver. As provas da vida vão ser semelhantes àquelas provas onde nós falimos, onde nós tropeçamos. E aí nós precisamos superar essas provas. E quando nós mudamos a memória emocional, ou seja, nós superamos, nós sublimamos, quando nós desencarnamos, todos aqueles fatos, a memória episódica dos fatos, ela vem à tona na memória, na consciência. Então, quando nós não superamos aquelas provas, nós vamos desencarnar e vamos ficar na amnésia, não vamos lembrar, porque Deus é misericordioso. E se nós lembrarmos, isso não é uma regra, alguns vão lembrar porque precisa trabalhar, mas a maioria não vai lembrar, porque senão não suporta, vai ficar se upando e não vai mudar a memória emocional. A memória dos sentimentos, quando Jesus pede para que possamos perdoar, não é esquecer os fatos, porque esses não vão ser esquecidos, está registrado. Agora, e nós devemos e podemos mudar é a memória emocional. Por isso que nós, às vezes, estamos convivendo com algumas pessoas, e ali dentro de uma família, algumas pessoas nos tiram do sério, e a gente fala, fulano me tira do sério, nós já botamos a culpa no outro, achamos, e o outro é o motivo do nosso desequilíbrio, e nós precisamos fazer as pazes, nós precisamos equilibrar, nós precisamos depurar esses sentimentos, porque se nós depurarmos, e aí vamos desencarnar, se o outro fez isso para nós em outra encarnação, se nós fizemos aquilo, isso pouco importa, o importante é que nós sublimamos aqueles sentimentos. E a gente já lembrar logo dos fatos, se a gente lembrar, a gente não suporta. Então, a conquista da consciência é quando nós conquistamos a memória emocional, quando nós depuramos, quando nós sublimamos os nossos sentimentos. É o que a mentora vem nos ensinar. É a consciência adquirida, ou seja, é o conhecimento com fazer. Nós conhecemos e nós fazemos, então nós vamos depurando. Quando nós sabemos e quando nós amamos, aí nós vamos adquirindo consciência. Muitas vezes a gente fala assim, eu já tenho consciência, a doutrina me ensinou e eu tenho consciência. Mas nós temos conhecimento e não consciência, porque consciência é quando nós sabemos e fazemos, aí sim temos consciência. A nossa aula está chegando ao final, nós agradecemos novamente, pedimos sempre a Deus que nos abençoe e ao Cristo que nos ilumine. Até breve.